Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento de cenáculo e de oração, para estar partilhando com vocês a palavra, cujo tema é Maria, porta do céu. Maria, porta do céu. Antes de nós pegarmos a palavra que eu vou usar na pregação, eu quero ler uma outra palavra e você não precisa pegar. Eu quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 seguintes, só para me dar uma pinceladinha ali no coração imaculado de Maria. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Palavra do Senhor. Nós vemos aqui a palavra de Deus falar que aquele que é o santo e verdadeiro, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir, falando para nós, que coloca diante de nós uma porta aberta, para que eu e você possa entrar, que ninguém pode fechar esta porta. Que Ele conhece as nossas obras e apesar da nossa fraqueza, nós guardamos a palavra de Deus. Nós estamos aqui, somos pessoas limitadas, temos os nossos pecados, temos muita coisa para corrigir, e por isso, na infinita misericórdia, o Senhor nos abriu uma porta que ninguém pode fechar, e esta porta é o Imaculado Coração de Maria. Eu quero falar brevemente aqui no começo do Imaculado Coração de Maria, que foi revelado nos nossos tempos, no ano de 1917, aos 3 pastorinhos de Fátima. Antes disso, meus irmãos, Nossa Senhora não tinha revelado a devoção do Imaculado Coração dela a ninguém, a nenhum santo. Você não vê nenhum santo da igreja falar do Imaculado Coração de Maria, mas ela se manifesta aos 3 pastorinhos de Fátima. A Lúcia, de 11 anos, que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. A Francisco, de 9 anos, que somente via, não ouvia e não falava. E a Jacinta, que era mais pequenininha, de 7 anos, que ouvia e via, mas não falava. Lúcia, que era mais velha, de 11 anos, ela fazia as 3 faculdades. Ela via, ouvia e falava também com a Virgem Maria. Então aos 3 pastorinhos foi revelado a devoção do Imaculado Coração de Maria. E veja, esta porta aberta que nos revela o livro do Apocalipse, ela é tão verdadeira que Nossa Senhora, numa das visões, ela faz assim com a mão direita, abre o chão, e os 3 pastorinhos têm ali a visão do inferno. Para 3 crianças, Nossa Senhora mostra os horrores do inferno. E depois que eles tiveram aquela visão, que no livro de Fátima é revelado, né, que não era um lugar parado, era algo que ficava se movimentando como um mar de fogo, as almas gemendo e chorando no meio daquele fogo, os demônios com formas horrendas de animais, de bichos feios, né? Nossa Senhora, ela fecha aquela visão no chão, pede desculpa aos pastorinhos. Inclusive aquela foto que eles tiraram, que tem aquela muralha de pedra atrás de uma parede de uma casa, esta foto foi tirada logo depois da aparição do inferno, que Nossa Senhora revelou aos pastorinhos. Então você vê a cara deles, eles estão com cara de temor de Deus. Eram 3 crianças. E aí está o grande mistério desta palavra que eu falo para você, que esta porta aberta que Deus abriu para nós é o Coração Imaculado de Maria. Porque ela fala assim para os 3 pastorinhos: vistes o inferno? É para lá que estão indo as almas dos pobres pecadores. Olha só. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Para salvar as almas do inferno, Nossa Senhora fala, Deus, o Pai, quer estabelecer no mundo
devoção ao meu imaculado coração. A porta que eu e você precisa entrar é o coração da mãe. Entende isso? Veja como que é importante. Isso não é uma revelação feita por homem. Não foi uma visão profética, não foi algo que um profeta, um pregador viu. Não, foi Nossa Senhora que apareceu para 3 crianças em Fátima. E vai dizer o livrinho de Fátima, que as 3 crianças ficavam submergidas dentro dos raios de luz que saía de Nossa Senhora. Onde Nossa Senhora aparecia, as 3 crianças ficavam ali, dentro daquela luz, de joelhos diante da Virgem Maria. Gente, é um mistério de fé. É algo tremendo, é algo grandioso, que ninguém anuncia. E as pessoas, os católicos, estão como a palpa delas, sem rumo e sem direção. O grande mistério de fé que nós precisamos viver hoje é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Meu irmão, a grande arma que nós temos nas mãos é a Virgem Maria. Ela precisa ser vivida. Ela não pode ser falada apenas. Se eu vier aqui para você fazer uma bela pregação e não viver Nossa Senhora, e eu digo para você, eu sou uma pessoa que eu não tenho estudos, eu não tenho curso, não tenho faculdade, não tenho nada. Eu vivo da missão, eu vivo da providência, eu vivo Nossa Senhora. Eu não li muitos livros sobre a Virgem Maria, porque eu não tenho tempo, infelizmente. A minha vida é corrida. Eu estou em 2 dioceses com a fraternidade. Eu tenho 5 grupos de oração que você está participando. Você tem que abraçar a Virgem Maria totalmente e viver o totus tuus totalmente. Maria, porta do céu. Então vamos pegar a palavra de Deus. Abre aí a sua palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Pronto. Abre a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Eu já estou sentindo que o Espírito Santo está aqui. Eu já estou sentindo. O Espírito Santo está no cenáculo, não tem boca para ninguém. Eu já estou sentindo que Nossa Senhora, ela vai fazer maravilhas durante esse dia inteiro na nossa vida. Vai curar o nosso coração. Não é necessário participar de um retiro de cura e libertação. Basta falar de Nossa Senhora que a cura já acontece. Amém? Todo mundo achou? Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, versículo 26, aonde o título na Ave Maria está: a Anunciação do Nascimento de Jesus. E eu vou ler. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vamos continuar para a gente ter a primeira parte da Ave Maria juntos aí. E naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Dê um beijo na tua palavra, que é a face de Cristo, e vamos aplaudir a palavra de Deus santa, que para nós é poder e graça. Nós vimos nesta passagem do Evangelho de São Lucas. Lucas foi um homem que, levantado pela Virgem Maria para escrever um dos evangelhos. Vai dizer o livro de Maria, Ágreda de Jesus, a mística cidade de Deus, que os apóstolos oraram dias inteiros e noites de vigília em oração, em jejum e oração, para ali eles escolherem entre eles quem iria escrever os evangelhos. E um dos apóstolos chegou até Nossa Senhora para que ela ajudasse eles. E diz a revelação deste livro, a mística cidade de Deus, que Nossa Senhora apontou para aqueles que iriam escrever os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja como Maria, nossa mãe querida, ela tem parte, meu irmão, na cristandade. Ela é o tudo. Eu não quero desrespeitar os profetas e nem desmerecer os profetas, os reis do Antigo Testamento, mas na economia da salvação, no projeto de Deus para que Jesus, o Verbo, se fizesse carne, para que a promessa de Deus, que somente era a palavra no Antigo Testamento, se cumprisse, foi Nossa Senhora que deu isso para nós. Foi nela que o projeto divino se cumpriu. Então, o que é os profetas do Antigo Testamento, os reis, os patriarcas, perto de Nossa Senhora, meus irmãos? Não tem como comparar. Então, nesta palavra bíblica que nós lemos, nós vemos aí, nesta passagem, o cumprimento da vontade de Deus na Virgem Maria. E também vemos aí a primeira parte da Ave Maria, na Bíblia, que São Luís de Montfort, no seu tratado, ele chama de a saudação angélica. A vontade de Deus se cumpre em Nossa Senhora, não somente na sua carne, por ela ser mãe do Senhor, mas no seu pensamento, também no seu coração. Então Maria automaticamente, ela toma um lugar na economia da redenção, da salvação. Ela se torna participante. A vontade de Deus se cumpre nela inteiramente, na vontade, no pensamento, no coração, no corpo. Vocês entendem isso? E Eva, embora não fosse ela teve uma parte terrível na queda do homem, porque foi Adão o nosso representante do pecado ter entrado ao mundo. Mas foi Eva que tentou Adão, que levou Adão a cometer o pecado. Então, na escritura, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que o comeu igualmente. Então, convinha que, segundo a misericórdia de Deus, pelo pecado ter entrado através de uma mulher, a economia da salvação também iniciasse ali através de uma mulher. Gente, os mistérios de Deus nós precisamos entender. Então, como Eva abriu o caminho para o caminho fatal para o primeiro Adão, e assim o pecado entrar no mundo, Deus usa também de uma mulher que os santos padres vai chamar uma segunda e melhor Eva, também dar o passo assim para a salvação da humanidade, para que o segundo Adão viesse. Paulo chama Cristo do segundo Adão, para que a salvação entrasse no mundo. E quando isso aconteceu? Exatamente nesta passagem, quando o anjo Gabriel veio a ela e anunciou a grande honra que lhe cabia como sua parte, de ser mãe do Senhor.
Então sobre Nossa Senhora pesava uma grande responsabilidade, um grande dever pesava sobre a Virgem Maria, uma grande renúncia da sua própria vida. Eu me lembro da imagem de São José, que uma vez o nosso bispo da nossa diocese, ele falando de São José, ele falou algo lindo a respeito de São José. Ele falou que São José era um bom judeu. Como todo bom judeu, ele queria ter uma família e queria ter filhos. E ali no mistério divino que ele encarou, casando com Maria, ele teve que renunciar todas as suas vontades de judeu. Ele teve que renunciar de ser pai, de ter muitos filhos, de ter uma casa cheia de filhos. Isso era honra para aquele que era judeu. José teve que renunciar a tudo isso aí. Quão grande é São José também, quanta ajuda que São José deu. Por isso que ele é chamado na sua ladainha de chefe da Sagrada Família. Então Nossa Senhora, se cumpre nela o projeto divino. A salvação entra no mundo quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por esta aceitação da vontade de Deus é que ela é chamada a porta do céu. Uma frase linda que São Luís de Montfort fala no seu tratado é esta frase: a maior graça que Deus Pai poderia conceder aos homens, que é o próprio Jesus, esta graça nos veio através da Virgem Maria. Então, por conseguinte, todas as outras graças viriam também aos homens por seu intermédio. Não existe maior graça que Deus possa dar para nós. A maior que Deus concedeu à humanidade é Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Aquele que vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele mesmo Senhor que na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, inclusive é a segunda leitura da missa do domingo de hoje. Vai dizer assim: temos portanto um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja bem o mistério de Jesus Cristo. Por causa do pecado da desobediência de Adão, que representava ali toda a humanidade, o céu se fecha. O homem que tinha comunhão profunda com Deus, falava com Deus e tinha esperança de se salvar, pela entrada do pecado ao mundo, aquela comunhão é cortada. O céu se fecha para o homem. De que maneira? Até o justo que morria no Antigo Testamento não tinha esperança do céu. A única esperança era o Sheol, porque o céu se fechava ali, pela entrada da desobediência. E a primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, do 4 ao 5, vai dizer assim: Deus Pai deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e que também há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que é esta mediação que os protestantes falam tanto, que para que recorrer a Maria? Porque a palavra de Deus fala que existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Esta mediação que Paulo fala é a mediação da salvação. Ninguém chega ao Pai, ninguém é salvo sem Jesus Cristo. Ele é o único que salva. Ele é o único que pode salvar. Então é essa mediação que Paulo fala. Ele não está falando de intercessão, de você pedir uma graça, uma cura, um milagre, que é onde entra a Virgem Maria também poderosamente. Paulo fala da mediação da salvação. E a palavra de Deus a respeito de Jesus em Atos 4, versículo 12, vai dizer assim: quando Pedro e João foram presos por causa da cura do coxo, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala claramente, ensinando a nós: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo que salva a gente. No episódio de Lázaro, João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É Jesus Cristo que salva.
Mauro, então por que Maria é porta do céu? Mauro, então me explica aquela frase de São João Damasceno, que está escrito assim: ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Os santos olhavam para Nossa Senhora como porta do céu, como molde de Deus. Ela é a forma de Deus, porque Deus foi gerada no seu ventre. Então, quando a gente está com Nossa Senhora, somos filhos dela, acolhemos ela como mãe, nos consagramos a ela, nós entramos nesse molde também. E aí Nossa Senhora, ela é tremenda na economia da nossa salvação, porque nós vamos nos transformando em cristãos autênticos, passamos a viver a nossa fé como deve ser vivida. Eu trouxe aqui alguns relatos, do que os demônios falaram de Nossa Senhora. Olha só o que os demônios falaram de Nossa Senhora. Exatamente, vamos pegar aí uma passagem conhecida da vida de São Domingos de Gusmão. Quando um herege estava pregando contra um rosário, e por causa da pregação que ele estava fazendo contra o rosário, o demônio possuiu ele. Faz conexão da palavra de Deus. Quem prega contra Nossa Senhora nessas igrejas por aí? O herege estava pregando contra um rosário e foi possuído pelo demônio. Diz a história de São Domingos, da vida de São Domingos, que aquele homem ficou possesso de 15 mil demônios. Sabe por quê? Porque um rosário naquela época era de 15 mistérios. E por causa disso ele foi possuído por 15 mil demônios. Então no momento da libertação, São Domingos se ajoelha e reza a Nossa Senhora, para que ela forçasse os demônios a falar a verdade completa, nada mais que a verdade. E quando ele tinha acabado de rezar, ele, São Domingos, ele viu Nossa Senhora perto de si, perto dele, e ela estava rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu com um cajado de ouro no possesso que ela segurava e falou para os demônios: responda ao meu servo Domingos imediatamente. Então os demônios começaram a falar a respeito dela. Isso é palavra que vem da boca do próprio demônio, que eu vou ler para você. Vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que descestes dos céus, só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, isso é os demônios falando. Vós sois o caminho certeiro para os céus. Devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína? Ó pobres de nós, príncipes da escuridão, ouçam bem vocês, cristãos. A mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e de sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem defeito. Nós devemos de dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro a uma alma oferece a Santíssima Trindade, é mais preciosa que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. O demônio está falando. Nós a tememos mais do que todos os santos juntos nos céus, e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo com os nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Se pelo menos essa Maria, assim era que na fúria eles a chamaram, não tivesse oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e teríamos destruído há muito tempo atrás, e teríamos feito com que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que somos forçados a falar, também lhe diremos isso:
ninguém que persevera ao rezar um rosário será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados, e por meio do rosário se obtém o perdão e a misericórdia de Deus. Eu poderia parar a pregação aqui. Olha o que os demônios falaram de Nossa Senhora. Vamos aplaudir essa mãe maravilhosa, por favor. Um livro que eu tenho que fala a respeito de libertação e Nossa Senhora. Maria, o Diabo e Maria Santíssima nos exorcismos. Um relato do demônio assim. Ele fala para o exorcista: quando ele, falando de Jesus, do alto da cruz, vos entregou a ela, isso para nós foi uma ruína. Isso para nós arruinou o inferno, nos torturou, porque quando ele do alto da cruz vos entregou a ela, foi como se ela vos possuísse. Ela vos possuiu como dela, como propriedade dela, e isso tirou a nossa paz, nos arruinou. É assim que Nossa Senhora tem você, meu irmão, propriedade dela. Você é propriedade de Maria. Você é da Virgem. Em outro exorcismo, no mesmo livro, inclusive o Frei Gilson usa esses relatos aqui. O demônio fala: vós pensais que ela está lá em cima? Não, ela não está lá em cima, ela está perto. Lindo isso. Os demônios têm que confessar: bastardo, o que fizerdes para ela estar tão perto? Olha como que Maria é porta do céu. E quando morrerdes, ela lá está, espera um pensamento vosso, uma palpitação do vosso coração para o bem, uma chamada vossa a Jesus, e ela está lá, espera por vós com o coração aberto de mãe. Tu sabes o que é uma mãe? Uma mãe olha eternamente para os seus filhos, ensina-lhes o bem e chora, com suas mãos acaricia cada filho, sobretudo os que fazem mal. Você que está aqui está passando por 1000 tribulações. Tome posse desta mãe. Ela não vai desonrar sua casa, sua família, não vai desonrar você. Você tem uma mãe no céu, como dizia São Padre Pio. E o demônio continua: se ao menos vocês soubessem o quanto ela vos ama, viveríeis a vossa vida jubilosos, sem medo, sem pecado, porque pelo amor vós compreenderíeis quanto mal o pecado faz a vós. O diabo bravo disse: tu és seu filho. Sabe o que quer dizer isso? Que lhe foste confiado. E sabe por quem vocês foram confiados a ela? Tu e todos os outros homens, por aquele homem na cruz. Então a partir daquela hora ela se tornou sua mãe. E aí o diabo, ele fala a respeito do rosário. O rosário é uma coisa que eu não suporto. Aquele velho estúpido, ele fala do Padre Pio, ele tinha dado o nome certo ao rosário, ele chamava de arma, porque realmente é uma verdadeira arma. O demônio falando isso no exorcismo. Quando rezais aquele maldito terço, tudo me faz mal, porque contemplais aquilo que ele fez contra nós naqueles 3 anos. Ele lutou só para nos fazer mal e afastar as almas de vós, porque antes não era possível. Quando dizeis Ave Maria, é como ela tomasse o vosso espírito e o colocasse diante do Pai. Meu Deus do céu. O demônio falou isso, que quando eu e você reza a Ave Maria, é como se Nossa Senhora pegasse o nosso espírito e colocasse diante de Deus. É uma perfeição. É uma mãe que cuida de você e vai lutar por você até o fim da sua vida, para que você entre no céu. É por isso que foi pela igreja, nós vimos na passagem que nós lemos, a primeira parte da oração da Ave Maria. É por isso que a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo. E eu não acredito num Espírito Santo em outra igreja. Eu não acredito. Eu acredito no Espírito Santo, que é a alma da igreja católica, que dirige a igreja católica.
e que pela ação do Espírito Santo foi ter sido feita a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Inspirada pelo Espírito Santo, a segunda parte da oração da Ave Maria, que quando nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, bíblico, está na palavra de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da morte. Foi feita pela igreja, pelos bispos da igreja. E quando a gente reza e pede a intercessão de Nossa Senhora para agora, é para a sua necessidade terrena, agora, mãe, agora, naquilo que você mais precisa, na tua providência, no desemprego, na saúde, numa enfermidade, num problema familiar. Traz para nós a palavra de Deus no Evangelho de São João capítulo 2, faz as bodas de Caná acontecer na sua vida, a providência, a intercessão de Nossa Senhora agora, na vida presente, é um mistério desta oração. A mãe da providência é lembrada, o que Santo Agostinho diz a respeito dela se cumpre. As orações de Maria Santíssima junto a Deus tem mais poder junto da majestade divina que as preces e a intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra. Meu Deus do céu. Revestida de sol, o sol da justiça é Cristo, ela é revestida de Cristo. As orações de Nossa Senhora têm mais poder diante de Deus do que todas as orações dos santos e dos anjos do céu e da terra. Você precisa estar colado nesta mãe. São Bernardo, nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. São Padre Pio, há pessoas tão tolas que pensam poder passar a vida sem o auxílio de Nossa Senhora. E uma frase linda que para mim eu quero viver esta frase. São Gabriel da Virgem Dolorosa, se possuímos Maria Santíssima, temos tudo com ela. Gente, desculpa eu falar, mas eu estou numa situação com Nossa Senhora que quando eu penso em alguma coisa, no outro dia já está na minha mão. Ela é uma mãe da providência na minha vida, que se eu for começar a contar testemunho de providência aqui, vocês vão ficar loucos. Você quer falar você, né? Amém. Mas os teus é os teus, os meus é os meus. Nossa Senhora, ela é tremenda. E aí na oração da Ave Maria tem a parte que fala também, rogai por nós pecadores agora e na hora da morte. Na hora da morte. Olha o que São Luís Maria Grignon de Montfort fala: Deus quer servir-se de Maria Santíssima na santificação das almas. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, falando a respeito de São Bernardo, ele falou a respeito de São Bernardo. São Bernardo converteu mais almas por meio da Ave Maria do que por todos os seus sermões de pregação. O poder da oração da Ave Maria. São Fulgêncio, Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus. Santo Afonso de Ligório, um santo tremendo mariano. É impossível que se condene um devoto de Maria Santíssima que fielmente lhe é devoto e a ela se recomenda. São Bernardo, a piedosa invocação da Virgem Maria é sinal de salvação. E a última que eu quero usar, São Leonardo do Porto Maurício. Abracemos todos com grande fervor a verdadeira devoção a Maria Santíssima e assim seremos todos salvos. Ninguém quer ensinar você a respeito de Nossa Senhora, o demônio não deixa. Porque a partir do momento que você começa a rezar o seu rosário e lhe é devoto, a sua vida muda. De acordo com a abertura do seu coração. Se você é uma pessoa dura de coração, vai demorar um pouco mais. Mas se você é uma pessoa que já faz igual o São João Evangelista, que quando Jesus olhou para ele, falou: eis aí a tua mãe, a palavra de Deus diz que ele a possui e leva ela para a casa dele. Se você é uma pessoa de coração aberto, que pega Nossa Senhora e leva para a sua casa, a sua vida mudará. Você,
automaticamente se converterá. Não é à toa que o Papa João Paulo II fala que o rosário nos dá a graça de frutos de santificação, nos santifica. Quando você é devoto de Nossa Senhora, o Espírito Santo age em você. São Luís de Montfort fala no seu tratado, eu não me lembro a página e nem o parágrafo, que quando o Espírito Santo encontra numa alma a sua esposa, que é a Virgem Maria, e como que ele vai encontrar Nossa Senhora numa alma? Na devoção, no amor. Se ele olha para você e vê um grande amor, vamos falar claramente, e vê um grande amor, uma grande devoção a Nossa Senhora, São Luís fala que o Espírito Santo, ele possui aquela alma, ele comunica àquela alma as suas virtudes, as suas graças, os seus dons, e de maneira que a sua esposa quer derramar sobre aquela alma. Quando eu li isso no tratado, eu falei, gente, o grande mistério de eu ser uma pessoa frutuosa, de eu ser um bom pai, de eu ser um bom marido, de eu ser um bom servo de Deus, de ser um homem cheio do Espírito Santo, o grande mistério é Nossa Senhora. Eu tomei posse disso quando eu li. Faz 14 anos que eu me consagrei na consagração de São Luís Montfort. A partir daquela consagração, a minha vida virou o totus tus. Hoje eu vivo intensamente o totus tus. E Nossa Senhora mudou toda a minha vida, transformou a minha existência de uma maneira tão grande que eu passei a dar frutos para Nossa Senhora. A minha fraternidade é marianíssima. Nós levamos a devoção da Virgem Maria para todas as pessoas. Este mês de outubro, nós estamos um mês inteirinho pregando sobre o rosário, nos 5 grupos de oração, até no de jovens. O rosário São Domingos, o rosário São Luís de Montfort, o rosário São Padre Pio e o rosário em Fátima. Cada lugar do rosário tem um significado diferente, tem um pedido de Nossa Senhora diferente, tem algo que ela quer nos revelar à humanidade. Nossa Senhora cuida de nós, ela quer te salvar, ela é a porta do céu. Eu quero terminar, quanto tempo eu tenho ainda? 10? 15, beleza, glória a Deus. A escada de prata e a escada de ouro, essa história foi tirada dos Fioretti de São Francisco de Assis. E essa história justifica a esperança dos servos de Maria no dia do juízo. Veja que algo tremendo que é a devoção a Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora, Rainha do Céu, fez esta promessa: estarei diante dos meus devotos servos na hora da morte, para que saiam deste mundo sem ser feridos pelos inimigos que os rodeiam. E São Bernardo chama Nossa Senhora de a escada dos pecadores. Aconteceu, conforme diz a história a respeito de São Francisco de Assis, que Frei Leão, um dos companheiros fiéis de São Francisco, que acompanhava São Francisco de Assis, ele viu em sonho a cena do juízo final. Veja bem, num vasto campo os anjos reuniam ao som das trombetas uma imensa multidão. A uma das extremidades do campo, uma escada de ouro que se elevava da terra até o céu, e na outra extremidade uma escada de prata, ela descia do céu até chegar à terra. No topo da escada de ouro, o Frei Leão via no sonho profético Jesus Cristo nas aparências de juiz severo, porque a misericórdia está aqui enquanto você está vivo, enquanto nós estivermos vivos. Abracemos a misericórdia e o perdão de Deus agora, porque depois não vai dar tempo. Depois que você morrer não vai dar tempo. Então Nossa Senhora está aqui para nos ajudar. Então ele via Jesus Cristo no topo da escada de ouro, sobre as aparências de um juiz severo. E junto de Jesus Cristo, um pouco abaixo, estava São Francisco, que Jesus abraçou logo. Jesus abraçado com São Francisco de Assis, e São Francisco falando para os frades: meus irmãos, venham, subam a escada de ouro, vamos nos salvar, venham. E aí os religiosos, vai dizer a história, começaram a subir com segurança os degraus da escada de ouro. E aí o Frei Leão via no seu sonho que um caiu do terceiro degrau,
da escada, o outro que estava no quinto também caiu, o outro no quarto, no sexto, no décimo, foram caindo, enfim, não ficou ninguém na escada. São Francisco olhou para Nosso Senhor e pediu que não repelisse os seus frades, os frades da sua ordem, né? E Jesus Cristo mostrou as chagas a São Francisco e falou: vejam o que eles têm feito, o que teus irmãos têm feito às minhas chagas. Ou seja, pobres pecadores. Pobres pecadores. Então São Francisco desceu alguns degraus da escada de ouro e falou para os frades: coragem, tende confiança, olha lá a escada de prata, é nela que subireis ao céu. E aí apareceu logo no topo da escada de prata a gloriosa Virgem Maria, clemente e misericordiosa, e os filhos de São Francisco, graças à Virgem Imaculada, chegaram até o paraíso. A igreja se preocupou o tempo todo em mostrar Maria como porta do céu para mim e para você, como meio e canal para nós nos convertermos, nos santificarmos e sermos salvos. Outra história da igreja que fala a respeito da vida de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, patrono dos padres. Diz a história de São João Maria Vianney que uma mulher cujo marido tinha se suicidado, na confissão ela chorava desesperadamente. E São João Maria Vianney era um homem místico, ele tinha visão das coisas, ele sabia das coisas, Deus revelava para ele as coisas. E aquela mulher chorando na confissão, e ele atendendo ela, ele falou: pode parar de chorar, porque seu marido não foi para o inferno. Padre Vianney, como? Meu marido se suicidou. E a igreja ensina a respeito do suicídio. Aí São João Maria Vianney revelou o que para ela? Você lembra aquele oratório que vocês têm em casa, que toda tarde vocês rezavam juntos? Aquele oratório de Nossa Senhora que vocês têm. Sim, padre, eu lembro, mas meu marido não rezava junto, não acompanhava a gente na oração. Mas o teu marido, antes da oração, ele ia no jardim, colhia flores e ornava o altar de Nossa Senhora, não é? Isso é verdade, padre Vianney. Pois bem, por ele fazer isso, Nossa Senhora, antes da sua morte, ela conseguiu que ele se arrependesse. E ele não está no inferno, ele está no purgatório. Veja que tremendo, gente. Quem é Nossa Senhora? Quem é Nossa Senhora para você? Você olha para Nossa Senhora e fala assim: a Maria de Nazaré, e olha para ela naquela visão, desculpa, rasa. A Maria de Nazaré, aquela que vivia na aldeinha, quietinha, silenciosa. Não olhe mais para ela assim. Olhe para Nossa Senhora da mesma forma que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Assunta ao céu, foi elevada ao céu, e debaixo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está ela, está imaculada. Debaixo da Trindade é ela que vem, e você precisa se agarrar nela para que ela te molde, para que ela te leve para o céu, para que ela abra as portas do paraíso para você. Você não pode vacilar na tua devoção. Você precisa ser fiel ao seu rosário. Você precisa abraçar a Virgem Maria. Vai dizer São Luís: em todos os seus anseios, em todos os seus pedidos, sejam eles os maiores, até o mais pequenino, até as coisinhas mais corriqueiras, você precisa recorrer a Nossa Senhora como sua mãe. Amém? Deus te abençoe. Fique de pé e vamos fazer uma oração final, porque o tempo já esgotou. Eu convido você, mediante a palavra de Maria, porta do céu, a inteiramente entregar a tua vida a ela, a pedir que ela te dê forças na tua caminhada. Este é o grande mistério. Eu não vou falar de consagração, deixa para outra pregação. Eu vou pedir para você fazer uma oração verdadeira com Nossa Senhora,
mediante a sua caminhada, mediante aquilo que você tem vivido na tua fé. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua fé? Como está a sua vida de católico, de igreja? Como está a sua devoção a Nossa Senhora e ao Rosário? Pede forças. Pede que ela renove a sua devoção. Peça que ela, na sua clemência de mãe, abra o teu coração, que possa estar endurecido para ela, para que você a ame profundamente, a viva profundamente. Viva Nossa Senhora com a tua vida profundamente. Pede a ela esta força, meu irmão e minha irmã, para que você saia daqui como um verdadeiro devoto, como um apaixonado pela Virgem Maria, como aquela pessoa que é um filho verdadeiro, que importuna Nossa Senhora em todos os seus anseios, sejam eles os grandes pedidos, as grandes graças que você precisa, até a mais pequenina graça. É isso que você tem que viver com Nossa Senhora, para que ela seja para você a porta do céu, para que ela te molde, para que ela te purifique, para que ela faça da tua caminhada a vontade de Deus para a tua vida. Talvez você está aqui batendo cabeça, como eu disse no começo da pregação. Talvez você está aqui e se identificou quando eu falei sem rumo e sem direção, sem sabor. A tua vida e a tua caminhada não tem sabor. É momento de você abraçar a devoção a Nossa Senhora, a porta do céu, aquela porta que, como diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 seguintes: eis que eu coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Porque apesar da tua fraqueza, apesar de nós estarmos aqui e sermos fracos e pecadores, nós abraçamos a palavra de Deus, nós conhecemos os mistérios, a verdade, mas nós não conseguimos, porque estamos longe da mãe. Se aproxima da mãe em oração.